Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Continuidade da aula anterior de Direito Constitucional, Organização dos Poderes da República. Nós vimos que os poderes da República são poderes legislativo, executivo e judiciário. Que esses poderes são harmônicos, autônomos e independentes entre si. Tem uma função de equilíbrio dos poderes da República, portanto, eles estão situados numa questão de equilíbrio de força no âmbito do exercício do poder político, significando dizer que no plano do município, dos estados da federação e no plano federal, as câmaras nos municípios, as assembleias legislativas e a Assembleia Federal possuem poderes políticos de decisão e, portanto, ao lado do poder judiciário e do próprio poder executivo, estabelece um equilíbrio de forças e de poder na República Federativa do Brasil. Nesta segunda aula, vamos falar da formação e da atuação das câmaras e do Senado, a fim de que os senhores compreendam como que funcionam a Câmara Federal e o Senado e, portanto, o próprio Congresso Nacional. Vamos lá. A Câmara e o Senado podem trabalhar em coordenação, em separado e em sessão conjunta e de forma unicameral. Bem por isso, possui o Congresso Nacional 3 regimentos: o regimento do Senado Federal, o regimento da Câmara dos Deputados e o regimento comum. Em coordenação, como funcionam as câmaras e o Senado? O trabalho de coordenação é a forma mais típica de atuação das câmaras e do Senado. A matéria debatida é aprovada por uma casa, vai em seguida para debate e aprovação na outra casa. O projeto de lei aprovado por uma casa é revisto pela outra e enviado à sanção da Presidência da República. Se a casa revisar e aprovar, ou arquivado, se o rejeitar, de acordo com o artigo 65 da Constituição Federal. Se houver emenda na casa revisora, o projeto volta para a casa iniciadora, de acordo com o artigo 65 da Constituição Federal, parágrafo único. A discussão e a votação dos projetos de lei é de iniciativa do Presidente da República, tem início na Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 64. Portanto, os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República iniciam-se na Câmara dos Deputados. Muito bem. Também as câmaras podem atuar, Câmara e Senado, podem atuar de forma separada. E como se dá esta sua atuação de forma separada? Se dá da seguinte forma. Certas matérias de competência privativa são decididas por uma casa só. A Câmara dos Deputados compete privativamente as matérias do artigo 51 da Constituição Federal, por exemplo, autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República, artigo 51, inciso 1º, e ao Senado Federal compete privativamente as matérias do artigo 52 da Constituição Federal, como, por exemplo, processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, de acordo com o artigo 52, inciso 1 da mesma Constituição. A Câmara e o Senado podem atuar em sessão conjunta. E como se dá, professor Francisco José, esta atuação? Se dá, caríssimos alunos, da seguinte forma. Observem. No caso de veto em um projeto de lei por parte da Presidência da República, a Câmara e o Senado reúnem-se em sessão conjunta, especialmente para conhecer do veto e sobre ele deliberar. Artigo 57, parágrafo 3º da Constituição Federal. O veto poderá ser derrubado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, sem escrutínio secreto. Artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Em continuidade a esta segunda parte da aula sobre os poderes da República, embora em sessão conjunta,
a decisão continue sendo bicameral, pois os votos contam-se pela maioria absoluta dos deputados e pela maioria absoluta dos senadores, computados separadamente. A votação contrária de uma das casas importará a rejeição da matéria em debate. Olha que interessante. Vamos repetir para que os senhores frisem. A votação contrária de uma das casas importará na rejeição da matéria em debate. A finalidade mais destacada da sessão conjunta é, portanto, a apreciação do veto, mas as sessões conjuntas servem também para a realização de certos atos solenes ou administrativos relacionados e contidos no artigo 57, parágrafo 3º da Constituição Federal. Veja bem, é preciso dizer também que há o sistema de funcionamento chamado de forma unicameral. Em algumas poucas hipóteses, câmaras e Senado formam um só corpus, unicamente chamado de unicameral, computando-se por igual os votos dos deputados e dos senadores. Neste caso, caríssimos alunos, as deliberações das comissões mistas, em que haja pedido numérico de deputados e senadores. Uma outra hipótese de trabalho, na forma unicameral, foi a revisão da Constituição, como previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, em que o Congresso Nacional decidia pelo voto da maioria absoluta de seus membros, em sessão unicameral, sem distinção entre deputados e senadores. Portanto, um exemplo de votação unicameral está contido no artigo 3º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Dando continuidade a esta segunda parte da nossa aula sobre os poderes da República, é importante falar das competências exclusivas e não exclusivas do Congresso Nacional. De acordo com uma classificação referida por vários autores, a competência do Congresso Nacional pode ser competência exclusiva e não exclusiva. Na competência exclusiva, temos que o Congresso Nacional age sozinho, sem necessidade de colaboração ou de complementação de outro poder da República. São os casos elencados no artigo 49 da Constituição Federal, como, por exemplo, a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Já na competência não exclusiva, as decisões do Congresso necessitam de atividades complementares do Poder da República, como o caso, a sanção do Presidente da República na elaboração de leis e outras matérias dispostas no artigo 48 da mesma Constituição da República. Falemos a seguir os vários presidentes do Legislativo Federal. No âmbito do Congresso Nacional, temos o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. O presidente do Senado é, ao mesmo tempo, presidente do Congresso Nacional. Observe aí, caríssimos alunos. O presidente do Senado é, ao mesmo tempo, presidente do Congresso Nacional. E ele preside o Congresso Nacional à mesa de trabalhos e de sessões conjuntas das câmaras federais, ou melhor, da Câmara Federal e do Senado Federal, respeitando a disposição do artigo 57, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tais cargos são privativos de brasileiros nato, artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Em relação ao presidente do Supremo Tribunal Federal, este acumula a presidência do Senado no julgamento dos crimes de responsabilidade do presidente da República, de acordo com o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Vale lembrar que houve época
em que a presidência do Senado era exercida pelo vice-presidente da República, como tal estabelecia o artigo 61 da Constituição de 1946, antes, portanto, da emenda constitucional número 4, e artigo 79, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1967. Esses dois textos posteriormente foram alterados pela atual Constituição Federal de 1988. Como funciona, então, a mesa diretora da Câmara ou do Senado? Da seguinte forma: mesas diretoras dos órgãos da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, no âmbito da União, de função interna administrativa, cabendo-lhe a direção dos trabalhos, devem ler, tanto quanto possível, representação proporcional dos partidos, observando-se a regra do artigo 56, parágrafo 1º da Constituição Federal. E como funcionam as comissões parlamentares? Elas funcionam da seguinte forma: as comissões são grupos formados por parlamentares reunidos para tratar de determinados assuntos. Podem até discutir e votar automaticamente projetos de lei que dispensem na forma do regimento a competência do plenário, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 e inciso 3º da Constituição Federal. Importante destacar que as comissões parlamentares de inquérito podem ser permanentes ou temporárias, podem ser temáticas, ou seja, especializadas em determinadas matérias, como, por exemplo, a Comissão Mista do Orçamento, a Comissão Mista da Educação e outras. Mistas são integradas por deputados e senadores. Há uma comissão representada ou de recesso, que representa o Congresso Nacional nos períodos de recesso da Casa, artigo 52, parágrafo 4º da Constituição Federal. Há também comissões especiais ou técnicas para estudos de determinados assuntos. Diante, portanto, caríssimos alunos, da colocação sobre a forma de atuação e de composição da Câmara Federal e também do Senado, deve-se observar que cada uma delas tem forma de atuação no âmbito das disposições aqui trazidas para os senhores, quer separadamente, quer em conjunto. A Câmara e o Senado formam o Poder Legislativo Federal e se institui em uma condição essencial para o exercício do poder político. Encerrando aqui a segunda parte da nossa aula, convido você a ficar atento para a próxima aula. Um abraço e até mais.